fez sair do Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito. Vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei com ele, e me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Amém? Amém. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, através do profeta Ezequiel, nos fala sobre uma visão no vale dos ossos secos. A palavra de Deus nos fala que Ezequiel vai em espírito ao vale cheio de ossos. Ao olhar humano, um vale cheio de ossos, e a palavra de Deus nos fala que os ossos estavam sequíssimos. Aleluia, glória a E Deus. Deus agora, ele faz uma pergunta a Ezequiel: filho do homem, pode esses ossos sequíssimos sobreviver? Pode esses ossos sequíssimos tornar a ter vida? E o profeta fala para com Deus: tu sabes, Senhor. Então Deus pede para que Ezequiel, com autoridade de profeta, para que ele profetizasse ossos secos, que viesse carne, que se tornasse um ser humano de novo. E Ezequiel agora ele vai profetizar, e de fato a palavra de Deus nos fala que aqueles ossos começam a se pôr sobre os pés, e aí vem os nervos, aí vem a carne, aí vem a pele, e aqueles ossos agora se tornam uma pessoa, porém não havia vida neles. Eram ossos sequíssimos. Aqueles ossos se transformam de novo em nervos, em pele, mas não havia vida. Não havia ainda o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. E agora, glória a Deus. Deus dá outra ordem: profetiza ao Filho do Homem, para que esse corpo tenha o Espírito e venha dos quatro cantos da terra. Então, o profeta ali, ele vai profetizar, e o Espírito, ele vai entrar e vai dar o fôlego de vida àquele corpo que estava sem vida. O que Deus estava querendo falar para Ezequiel naquele tempo era sobre a nação de Israel, um povo que estava desiludido, um povo que estava sendo massacrado, um povo que estava espiritualmente mortos, como aquele osso, como aquele vale dos ossos secos. E aquele povo já estava sem esperança, sem esperança de vencer, sem esperança de viver. E Deus fala: olha, filho do homem, a nação de Israel está igual a esses ossos secos. Eles andam falando no telhado, eles andam falando na cidade, não há mais jeito, não há mais solução. Mas eis que eu sou Deus Todo-Poderoso, o único capaz de ressuscitar e dar vida novamente a esse povo. Assim, Deus fez e levou Ezequiel em espírito e mostrou a ele que ele pode ressuscitar. E aí eu trago essa mensagem, que foi a
muitos mil anos atrás, eu trago para nossas vidas de hoje. Às vezes nós olhamos a nossa perspectiva como seres humanos. Talvez nós olhamos a nossa perspectiva como servo de Deus. Talvez na obra olhamos, não há mais jeito, Senhor. Está todo mundo morto. Está todo mundo triste. Está todo mundo desmotivado. Mas o Espírito Santo de Deus que nos traz essa palavra nos fala: se tiver ossos sequíssimos, se tiver morto, se tiver fraco, eu ainda vou fortalecer. Porque aquilo que parece que está morto, Deus ele vai dar vida novamente. Aquilo que parece que não tem mais jeito, Deus ele vai dar vida novamente. Porque lembra de Jó, era um homem fiel e temente a Deus. Mas Satanás, ele chega no céu, acusa Jó sem causa nenhuma. E agora Satanás ele vai mexer nos bens de Jó, ele vai mexer na família de Jó, e ele mexe na saúde de Jó. Mas mesmo assim, Jó ele não retrocede. Aleluia, glória a Deus. Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Na vida nós temos vários caminhos, vários vales e vários desertos. Aleluia. Jó ele começa a ser bem sucedido. Ele tem tudo. Ele tem empregados, ele tem filhos, ele tem uma vida próspera, mas aí ele perde. É verdade, Deus. Mas no fim do cativeiro de Jó, Deus ele multiplica aquilo que Jó já tinha. Ele Aleluia, abençoa glória duas, a três Deus. vezes. E Jó agora vai ver a quarta geração da sua família. Porque além de Deus restituir a Jó em dobro aquilo que ele tinha, ainda dá abundâncias de dia para ele. Glória Mas a tem Deus. pessoas que é diferente. Ela começa sem nada e depois Deus vai abençoar. É assim Mas mesmo. tem pessoas também que ela começa com algo, ela perde para poder dar valor àquilo que Deus deu, e depois Deus ele abençoa de novo. É verdade, Jesus. Aleluia. Então vai ter momentos em nossas vidas, como seres humanos, talvez na nossa vida financeira, talvez na nossa vida espiritual, talvez na nossa vida emocional, que nós vamos cair para depois levantar. Eita Deus. Porque eu caía do homem, mas eu levantei de Deus. Aleluia, porque glória a quando Deus Deus. fala que o Espírito ele é pronto, ele é preparado, ele é santo, mas a carne ela é fraca. É assim mesmo, Jesus. A batalha às vezes é dolorosa para a gente, e quantas vezes nós não pensamos em desistir, em chutar o balde, em pisar na jaca, em chutar o pau da barraca. É assim mesmo, E Jesus. desistir porque a luta está grande. E desistir porque a luta está ferrenha, não está dando. Eu não vou conseguir. Mas eu te digo uma coisa aqui esta noite. Toda vez que você se sentir inutilizado, que você se sentir fracassado, feche a porta do seu quarto. Amém. Glória Glória a Deus. secreto. Glória a Deus. Eu tenho Aleluia. certeza que Deus nos fala que quando nós oramos Ele em secreto, Ele vai nos abençoar no público, para que todos possam entender que Deus é na minha e na tua vida. Amém. Glória a Deus. Essa visão dos ossos secos, ela nos fala que não há nada impossível para Deus, porque para a humanidade chegar talvez ali em um sepulcro, abrir um sepulcro e ver uns ossos secos, sequíssimos, uns vão falar que é impossível ter carne, aqui é impossível voltar à vida de novo. Mas nós temos um Deus e nós servimos a um Deus que Ele é um Deus todo poderoso. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus verdadeiro. Ainda que nós viemos a passar nossas batalhas cotidianas, eu tenho certeza que a vitória Ele nos tem para nos dar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Ele não falha e jamais Ele falhará. Deus é o Deus de ontem, Deus é o Deus do presente, e Deus Ele é o Deus da eternidade. Ele nunca muda. Assim como Ele foi na vida de Abraão, assim como Ele foi na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de Moisés, na vida de todos os profetas que Ele é nas nossas vidas. Aleluia. Porque nós Glória a estamos Deus. dando continuidade a uma obra que já foi posta ao fundamento há muitos anos atrás, e nós estamos dando continuidade, porque a nossa obra está firmada na rocha. Porque a nossa família tem que estar firmada na rocha. Os nossos propósitos e objetivos tem que estar firmada na rocha. É assim mesmo, Jesus. E Deus ele chama a Ezequiel para ele olhar que
Não há nada que Deus ele não possa realizar em nossos dias. Não há nada que Deus ele possa transformar em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nós estamos aqui hoje e eu tenho muita convicção que Deus ele é um Deus que, a partir do momento que nós aceitamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nada é por acaso. Aleluia, glória a Deus. Como diz a música, na vida por Deus tudo tem sua razão. É cada vale que nós atravessamos, cada deserto que nós passamos, sempre há um bem, uma vitória no final. Eu creio, Jesus. Às vezes não é mais um culto normal, não. Às vezes é Deus querendo falar comigo e contigo. Às vezes é Deus querendo confortar o teu coração. Talvez você pensou em desistir. Talvez você pensou em largar tudo. Mas o Espírito Santo de Deus que nos trouxe aqui essa noite, ele nos fala: não desista. Não desista. Não desista da caminhada. Não desista da tua salvação. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, é assim mesmo. Porque a palavra de Deus nos fala, e o próprio Jesus ele fala aos seus apóstolos e os seus discípulos: todos aqueles que deixaram o pai, que deixaram a mãe, que carregaram a sua cruz, por amor de mim do Evangelho, há de receber nessa vida 100 vezes a mais e ainda na vida vindoura. O que Cristo nos promete não é só após a morte, não. Porque após a morte é a vida eterna. Mas Ele nos garante e Ele nos dá a promessa que nessa vida nós teremos também o nosso galardão. Amém, Jesus. Porque nós largamos a nossa vida. Nós carregamos a nossa cruz para seguir ao Mestre. Aleluia, assim E mesmo. muitos não têm feito isso, não. Oh, aleluia, glória a Deus. Muitos têm se deixado levar pelas coisas mundanas. Muitos têm se deixado levar pelas lutas, pela falta do dinheiro. Muitos têm deixado se levar por um momento ali de vida conjugal, por uma traição, por um adultério, É assim mesmo, Jesus. por um vício. Muitos têm Glória a Deus. deixado a palavra de Deus, não É querem assim carregar a sua cruz. mesmo, Deus. Pois a Aleluia. palavra de Deus nos fala: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e carregue a sua cruz. E carregar a cruz é eu não fazer as minhas vontades, mas fazer a vontade de Deus. É eu querer pecar e não pecar. É eu querer mentir e não mentir. É eu querer roubar e não roubar. Aleluia, glória É a eu Deus. querer beber e não beber. Glória a Deus. É eu querer adulterar e não adulterar. É eu sempre estar lutando contra as vontades da minha carne. Isso é renunciar. Aleluia, glória a Deus. E quando nós renunciamos, ainda que nós devemos nos encontrar como em um vale de osso seco, Ele está nos dizendo: eu vou pôr carne, eu vou pôr nevo, eu vou dar vida, porque o meu Espírito Santo está atrás de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Ele está querendo nos Deus. abençoar. Eu creio, Jesus. Porque o tempo de Deus não é o meu e nem o teu tempo. É assim mesmo, Deus amado. Existe um tempo determinado para tudo sobre a face da terra. Existe um tempo que é o tempo de dor, sim. É um tempo de chorar, é um tempo de lutar, é um tempo de nós nos purificarmos, é um tempo de nós nos fortalecermos e depois vem a abundância. Olha Jesus, Ele foi batizado e agora a palavra de Deus nos fala que Ele é conduzido ao deserto. E lá no deserto Cristo ele vai jejuar 40 dias e 40 noites. E após o jejum ele é tentado por Satanás. E depois que é tentado por Satanás, ele vence aquela tentação. E agora os anjos do céu descem para o servir no deserto. Glória a Deus. Mas não acabou aí não. Ali só foi um teste. Ele foi aprovado. Depois agora Cristo, ele vai ser pisoteado, cuspido, esbofeteado, vai ser ferido. E ele agora ele vai para o Gólgota. E ali ele é crucificado. E quando Satanás pensou que tinha vencido, quando Satanás pensou que ia haver ossos secos, enquanto Satanás pensava que ia haver ossos sequíssimos, enquanto Satanás pensava que Cristo ele perdeu, não, Cristo não perdeu.
Ele entregou a sua vida, Ele derramou o seu sangue carmesim pelo seu pecado. Cristo agora vai até o inferno, onde estavam aqueles ossos, onde estavam aquelas almas presas, aquelas almas subjugadas. Ele vai e vai libertar. Glória a Deus. Porque o que Satanás ele pensa que venceu, ele é verdade. E Cristo agora ele recebe todo o poder, tanto no céu, na terra, embaixo da terra, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Por isso, Deus, que eu sirvo. É por isso que a minha alma, ela pertence a Jesus Cristo. Aleluia, glória porque a Ele Deus. mostra que no vale de ossos secos Ele dá vida. É assim mesmo, é assim mesmo, Jesus. O meu Deus é Jesus Cristo. A minha vida eu entreguei ao Mestre, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E não há outro caminho para a salvação da nossa alma. Aleluia, glória a Deus. Não vai adiantar eu ganhar o mundo inteiro, eu rodar o mundo inteiro para fazer um prosélito, eu rodar o mundo inteiro para eu fazer uma audiência, eu rodar o mundo inteiro para eu dar uma palestra, se o meu mestre não for Jesus Cristo. É assim mesmo. Porque Ele é o único que Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o cordeiro único capaz de desatar os 7 selos do céu. Porque Glória a Deus. E Ele não acha ninguém capaz de desatar aqueles 7 selos. É assim mesmo, Jesus. Que foi morto, Ele foi capaz de abrir os 7 selos e nos dar a vitória. Por isso que esta noite o Espírito Santo Ele nos fala, aquele vale de ossos secos. Se você está precisando que o Espírito Santo Ele faça morada em sua vida, Ele vai fazer. Glória a Deus. Se você vem em busca da resposta de Deus, saia daqui convicto. Ele está te respondendo essa noite. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo Ele fala às igrejas: aquilo que estava morto, aquilo que estava sem vida, eu estou dando vida. Oh, eu estou dando esperança. Aleluia. Para que você possa sair daqui com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória. Nós precisamos viver o Evangelho. E o Evangelho ele é feito de milagre. Ele é feito de vitória. Sem reboliço, sem mover do Espírito Santo. A palavra nos fala que o povo ele se enfraquece. E o Espírito Santo de Deus ele nos dá vitória a partir do momento que nós deixamos o nosso lar, deixamos o conforto do nosso lar e venhamos nos congregarmos. Aleluia, glória a Deus. É verdade, quando você também ora a Deus ali, Ele está te ouvindo. Mas quando você vem para a casa dele, Ele está dando a resposta da tua oração. Aleluia. Ele está dando a resposta daquilo que você está pedindo. É assim porque mesmo. às vezes no quarto você está pedindo, você está orando: Pai, me dá essa resposta. Ele está te dando. Eu vou te abençoar. Eu vou abrir porta onde não tem parede. Eu vou curar essa enfermidade. Eu vou te dar a vitória. Agora tem que marchar, tem que crer, tem que acreditar. E quando eu falar profetiza, profetiza. Aleluia, glória a Deus. Quando eu te usar para curar, vai curar. Glória a Jesus. Quando eu te usar para expulsar demônio, vai expulsar. Quando eu te usar para interceder, vai interceder. Porque Ele te chamou como profeta, Ele te chamou como profetisa, Ele te chamou como atalaia. Aonde você chega, você tem que ser luz. Você tem que ser luz. Aonde você chega, você tem que fazer a diferença. É Deus querendo te usar na simplicidade, é Deus te querendo usar na unção. Onde você chega, o brilho do Espírito Santo tem que estar com você. É alguém falando: ei, você é diferente. É por isso que o crente, ou ele, quando vai em um lugar, ou ele encontra muito inimigo, ou ele abençoa o lugar. Glória a Deus. Porque onde você chega, se tiver trevas, as trevas elas vão se manifestar. É assim mesmo, Jesus. As trevas elas vão se manifestar, porque ela não gosta de luz. Por Deus Ele nos usa onde nós chegamos para trazer alegria, para trazer uma palavra de conforto e para mostrar
que existem servos de Deus fiéis na face da terra. Aleluia, glória a Deus. Que nesta noite possamos sair daqui com a chave de vitória. Tenha certeza que se você entregou seus caminhos a Jesus, deixa que Ele vai fazer o impossível acontecer. Deixa que Ele vai fazer o impossível acontecer. Amém? Amém. Glória a Deus.